Resumo sobre o governo de Juscelino Kubitschek. Lembrando desde já que nós temos no nosso site, canal resolvendo.com.br, um artigo sobre o mesmo tema, com um pouco mais de aprofundamento. Você pode ver por lá o governo JK, que foi marcado por uma política desenvolvimentista e modernizante, que implementou investimentos em infraestrutura, indústria, transporte e educação. O governo Juscelino Kubitschek iniciou-se em 1956 e nessa época, meados da década de 50 do século passado, havia no país um cenário de retomada da democracia, porque passamos por anos de instabilidade política e golpes militares. A década de 50 do século passado, ela foi marcada por um crescimento econômico no mundo inteiro e a esse, a esse fato se denominou milagre econômico. JK, ele propôs uma política que ficou famosa porque o nome que ele deu foi bem sugestivo, 50 anos em 5. A meta de Juscelino Kubitschek era modernizar o país e fazer com que o Brasil alcançasse em 5 anos o que outros países alcançaram em 50 anos. E aí, repito aqui, a expressão ficou famosa no nosso país como os 50 anos em 5. O que é que ele fez de prático? Ele investiu muito em infraestrutura, setores de energia, transporte, comunicação, projetos de desenvolvimento do interior e a construção, claro, de Brasília. JK é lembrado porque foi o construtor de Brasília, com o objetivo de integrar o território nacional. E a sua política trouxe resultados impressionantes em termos de crescimento econômico e modernização. E isso garantiu, naquela época, uma popularidade muito grande para Juscelino Kubitschek, que se tornou, desde então, um dos mais queridos presidentes da história do Brasil. Quais são os pontos positivos do governo de Juscelino Kubitschek? Bom, o primeiro ponto que podemos citar aqui é o desenvolvimento econômico e a industrialização. O governo JK investiu em infraestrutura e estímulos econômicos, gerando um intenso crescimento econômico com grande expansão do setor industrial e aumento da produção. Um segundo ponto positivo é, claro, a construção de Brasília, que foi inaugurada em 1960, que foi um marco na nossa história, considerada a maior obra de urbanismo do mundo e contribuiu muito para a integração da região central. Um terceiro ponto positivo foi o incentivo à indústria automobilística. Juscelino Kubitschek incentivou fortemente a indústria automobilística no Brasil, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico interno e a modernização do transporte e da logística. Agora, o que é que ele falhou? Quais são os pontos que a crítica diz que são negativos? Bom, o primeiro desses pontos negativos é o endividamento externo. O seu governo recorreu a empréstimos externos para financiar os seus ambiciosos projetos de modernização. Isso gerou um grande endividamento externo no país. O segundo ponto negativo foi a concentração de renda. O grande crescimento econômico e industrial gerado durante o governo JK não se traduzia em uma maior quantidade de equidade social, em uma maior equidade social, aumentando ainda mais a concentração de renda no país. E os impactos ambientais são o terceiro fator negativo do governo Juscelino Kubitschek. O intenso processo de modernização industrial e de urbanização trazido pelo governo JK também gerou impactos ambientais significativos, como o desmatamento e a poluição do ar e das águas. Afinal, pessoal, onde há progresso, há impacto ambiental. É o preço que a gente paga pelo progresso. E, pessoal, encerrando aqui este pequeno resumo sobre o governo JK, podemos dizer o seguinte, que passados mais de 60 anos do fim do seu governo, JK, sua gestão é lembrada como um período de crescimento econômico intenso e modernização, mas que também gerou desigualdades e graves impactos ambientais. A sua política dos 50 anos em 5
portanto, é lembrada como um dos marcos mais importantes da história brasileira. Este foi o resumo do governo JK. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.